Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Joahribe Palharim. Abra, por favor, no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 37. E assim que você achar, dê uma olhada ao teu lado, se tem alguém sem o Evangelho, sem a Palavra de Deus, sem a Bíblia Sagrada, e divide com esta pessoa a leitura que nós vamos fazer agora. Acharam? Marcos 7,37. Diz assim: e admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Este versículo é sobre o que Jesus faz, e dizendo que tudo ele faz bem. Por isso eu vou ler de novo, a multidão admirada, comentando as obras do Senhor Jesus. Então vamos lá, eu vou ler outra vez, preste atenção. E admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Amém? Agora eu leio e toda a igreja repete em seguida. Vamos lá. Bem alto. Admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, tudo faz bem, tudo faz bem. Faz ouvir os surdos, faz ouvir os surdos e falar os mudos. E não é que você falou? Muito bem, e falou muito bem. Então desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Mas tem que ser a melhor salva de palmas que Polvilho já deu para o Senhor Jesus. Tem que ser a melhor, igreja. Tem que ser a melhor salva de palmas que já se deu aqui na terra para o Senhor Jesus. Isso, aplaude. Vamos fazer essas palmas chegarem até o trono de Deus. Enquanto você aplaude, abra sua boca e diga glória a Deus. Olha como as palmas melhoraram. Diga de novo, glória a Deus. Isso, aplaude, dá glória, glória, glória. Glorifica. Quem estiver ouvindo pela rádio, abre a boca e diga glória, glória, glória. Isso, todo o Brasil agora aplaudindo e glorificando o Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, recebe este louvor que está sendo levantado agora em todo o Brasil. Todo o teu povo está te exaltando, te glorificando, te aplaudindo. Abre o céu para receber, e pela mesma abertura do céu, derrame a tua virtude, derrame o teu poder. Onde estiver uma só pessoa te aplaudindo e te glorificando, derrame a tua bênção agora. Pai querido, este povo que aqui veio, não veio para ouvir um homem. Este povo veio ouvir a tua voz. O povo que ligou o rádio agora também não está querendo ouvir um homem. O povo que ligou o rádio quer ouvir o Senhor falar. Então vem agora com teu espírito e tome o lugar do pregador, tome a boca do pregador, tome os lábios do pregador. Fale com cada vida aqui presente, com cada pessoa que está ouvindo pela rádio, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, Jesus. Glória a Deus. Quem tiver lugar pode sentar. Foi muito interessante esse milagre que Jesus operou, porque ele é tratado assim com tanta simplicidade no Evangelho, que parece que foi uma coisa fácil. Trouxeram um homem surdo para Jesus, que falava com dificuldade, e pediram a Jesus que o curasse. E Jesus pegou aquele homem surdo e levou à parte. E Jesus Cristo colocou os dedos assim
enfiou os dedos nos ouvidos do homem surdo. Enfiou mesmo os 2 indicadores nos 2 ouvidos daquele homem surdo. O Evangelho diz que Jesus Cristo também molhou a sua língua. Não sei se Jesus Cristo tirou o dedo e molhou na sua própria boca e passou na língua do homem que falava com dificuldade, ou se isso foi passado à distância, eu não sei. Eu só sei que Jesus Cristo molhou com saliva a língua daquele homem. E aí Jesus Cristo olhou para o céu e disse a seguinte palavra, Efatá, que o próprio versículo traduz como abre-te. O versículo 34 diz isso. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, isto é, abre-te. E nos diz a palavra que aquele homem surdo logo passou a ouvir perfeitamente e falar perfeitamente. E a multidão ficou admirada com aquele milagre, a ponto de comentar que tudo que Jesus faz, ele faz muito bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Veja, com muita singeleza, simplicidade, esse milagre foi narrado. Mas eu estava vendo o jornal O Estado de São Paulo e eu vi uma matéria escrita assim, O Caminho do Som. E eu comecei a ler por curiosidade, O Caminho do Som. E eu fiquei assim como aquela multidão, admirando o que Jesus fez, por causa da complexidade que é o caminho do som e o que implica uma surdez. Escute só que coisa interessante, o caminho do som. O texto desta matéria no jornal diz assim, o som é transmitido por meio do movimento das moléculas de ar, que entram pelo ouvido e provocam vibração nos tímpanos. Então qualquer barulho, seja qual for, seja um barulho de voz, o latido de um cachorro, a buzina de um carro, a conversa de uma criança, um motor passando, um avião no céu, qualquer barulho que você escuta, ele chega no teu ouvido através das moléculas do ar que vão vibrando com aquele som e batem no nosso tímpano. E quando essas moléculas de ar, que são agitadas pelo som, entram no nosso tímpano, batem no nosso tímpano, a pele do tímpano recebe aquela vibração, como se fosse o couro de um tamborzinho. Olha só, continuando a leitura. Depois dos tímpanos, que é essa pele fininha que a gente tem dentro do ouvido, depois dos tímpanos estão localizados os menores ossos do nosso corpo. Martelo, bigorna e estribo. Tem 3 ossinhos ali, depois dos tímpanos, que são os 3 menores ossos do nosso corpo humano. Veja, não é uma cartilagem, é osso. Osso pequenininho, esculpido por Deus, trabalhado por Deus. Eu não sei, mas pelo nome que eles receberam, eu tenho a impressão que eles devem ter mais ou menos esse formato. Porque esses 3 pequenos ossos depois do tímpano chamam-se martelo, bigorna e estribo. Esses órgãos, diz aqui a matéria, esses órgãos transmitem a vibração que é conduzida até um líquido que fica na clóccea, uma terminação nervosa do ouvido. Então aquela vibração que as moléculas do ar trouxeram até o nosso tímpano e vibrou, são transmitidas para esses 3 pequenos ossos que tem depois do tímpano, o martelo, a bigorna e o estribo, e essa vibração é conduzida até um líquido. Nós temos um líquido aqui junto com esses ossos. Nós temos um líquido que fica na clóccea, uma terminação nervosa do ouvido. Então, tem um nervinho lá, naquele líquido, que recebe aquele som, aquela vibração. Naquele líquido, olha o que diz a matéria, existem células também nessa terminação nervosa, existem células especiais
que transformam a energia mecânica, a vibração, em energia neuroelétrica. A energia neuroelétrica é transmitida pelo nervo auditivo até o cérebro. Que coisa incrível, não? Então, olha só, para que a pessoa ouça, sendo ela surda ou não, de todo jeito a molécula do ar vibrando chega no tímpano. E depois do tímpano, que vibra com a molécula do ar, tem esses 3 pequenos ossos, tem ali aquele líquido, também tem aquelas células que transformam a energia mecânica, a vibração, numa energia neuroelétrica, células especiais que fazem essa transformação da vibração, e é conduzida até o cérebro, e aí a gente entende o som. Opa, as crianças estão conversando, eu consigo distinguir o som, meu cérebro traduz tudo. Aquelas células no nervo me traduzem que som que eu estou recebendo, que vibração é essa. Então cada molécula do ar, conforme o barulho, vibra de um jeito. Você está me ouvindo agora e você nem percebe esse caminho do som. Você nem calcula que ouvir é tão complicado e tão sofisticado. É uma obra de Deus. Quando trouxeram aquele homem surdo para Jesus curar, nós e o povo daquela época simplesmente vimos isso. Jesus enfiou os dedos nos ouvidos e disse, efatá, quer dizer, abre-te. Mas na verdade, estava ali em operação algo extremamente complicado e sofisticado. Não sabemos se o problema estava no tímpano, se o problema estava nos 3 ossos ali depois do tímpano, se o problema era aquele líquido ou aquela terminação nervosa que tem as células que transformam a energia mecânica em neuroelétrica. Não sabemos aonde que estava o problema, se era a ligação daquele nervo com o cérebro. Mas quando Jesus colocou o dedo ali, pode ter certeza que ele colocou o dedo exatamente na ferida. Ele colocou o dedo exatamente no problema. Olha só, ao dizer efatá, Jesus produziu um som. Ele produziu um som, ele criou um movimento nas moléculas do ar, e aquela palavra, efatá, que quer dizer abre-te, vibrou nos tímpanos, vibrou nos ossos, houve uma operação ali dentro, e aquele homem, repentinamente, aquele homem que era surdo, passou a ouvir. E todo mundo ficou maravilhado, dizendo, tudo ele faz bem. Mas ele faz bem demais, é muito complicado, e ele faz tudo direitinho. E o que eu quero te dizer com isso? Eu quero dizer que você que está com um problema grave, pode ser que não seja surdez nem doença, mas pode ser que seja um outro problema qualquer, seja ele qual for. E você veio aqui hoje, e você está pedindo que nós te abençoemos em nome de Jesus. Eu quero te garantir isso. O Senhor Jesus te chamou do lado, te colocou à parte, e Ele agora está colocando não apenas o dedo, mas a mão poderosa no lugar certo da tua vida. Você vai ver que tudo que Ele faz muito bem, Ele faz perfeitamente. Hoje você vai sair daqui admirado, dizendo, realmente Jesus faz tudo muito bem. Jesus Cristo não quer que uma pessoa seja surda ou deficiente auditiva. Por isso que Ele curou esse surdo. Agora eu pergunto aqui na igreja, quem gostaria de ter um filho surdo de nascença? Às vezes acontece, às vezes você tem um filho e o filho nasce surdo ou fica surdo depois. Há uma estatística que diz que de cada 2.000 crianças que nascem, uma nasce com problema auditivo. Às vezes os pais são normais, mas de cada 2.000 crianças, uma nasce com problema de audição e outras completamente surdas. Então eu pergunto aqui na igreja, alguém gostaria de ter um filho surdo de nascença? Quem gostaria? Levante a mão. De jeito nenhum, pastor. De jeito nenhum. Jamais iria querer que o meu filho nascesse surdo. Mas é justamente por isso que causou uma comoção mundial, uma estranheza total, um fato ocorrido nos Estados Unidos sobre 2 mulheres
que vivem juntas, como se fossem marido e mulher. Elas são surdas. Elas não ouvem, elas se comunicam por sinais, pela linguagem dos sinais. E elas vivem juntas, como se fossem marido e mulher. E elas, por serem surdas, adotaram uma criança surda. Até aí tudo bem, adotaram uma menina surda. Só que depois de algum tempo, elas quiseram ter um filho gerado no próprio ventre. Mas como elas não gostam de homens, são duas mulheres que vivem juntas, elas queriam ter então um filho através de uma concepção artificial. E elas procuraram um laboratório nos Estados Unidos que pudesse fazer essa inseminação artificial através de um doador que daria o seu sêmen para elas gerarem um filho sem contato sexual com homem nenhum. Até aí toda mulher pode utilizar o avanço da ciência e falar: eu quero ter um filho de proveta, um filho de laboratório, um filho de um doador anônimo. Existem bancos de sêmen no mundo inteiro e laboratórios que fazem esse tipo de trabalho. Se quiser, o doador fica até anônimo, o laboratório não revela nem quem é o pai. Então, uma mulher tem direito até de querer ser mãe, se ela não casou. Ela quer ser mãe, é uma escolha dela, uma opção dela. Mas o que causou estranheza não foi isso. Foi que elas procuraram o laboratório, o banco de sêmen, para fazer aquela inseminação artificial, mas elas queriam que o doador fosse surdo. Porque elas queriam que a criança que nascesse também nascesse surda como elas. Eu tenho certeza absoluta que nós estamos nos últimos tempos. Tenho certeza absoluta que Jesus Cristo está voltando. A humanidade está cada vez mais louca, gente. Não é? Então, elas queriam que o laboratório pegasse o sêmen de um doador surdo de nascença para que fecundassem no ventre de uma delas e a criança que fosse gerada nascesse surda também. Surda como elas. Eu vou ler alguns trechos da notícia. Escute só. A matéria na Veja chama Os Filhos do Silêncio. Casal de lésbicas recorre à fertilização in vitro para ter bebês surdos como elas. O desejo número 1 de toda mãe é ter um bebê saudável, diz a revista. Essa é, pode-se dizer, a ordem natural da vida. É isso que torna tão difícil entender que uma mãe recorra à fertilização artificial com o objetivo premeditado de produzir um bebê com uma deficiência congênita, isto é, surdez de nascença. Talvez se deva dizer duas mães, pois se trata de um casal de lésbicas americanas, Sharon Discano e Candace McLeod, ambas surdas. Em lugar de um neném de olhos claros ou super inteligente, elas procuraram gerar um filho surdo. Na verdade, o segundo filho, pois já criam uma menina de 5 anos, Jeanne, surda de nascença. Como os bancos de sêmen se recusaram a colaborar com tal projeto, elas recorreram a um doador surdo, aliás, o mesmo que ajudou a gerar Jeanne. Há 4 meses, Sharon deu à luz a um menino, Galvan. Só no mês passado, o bebê atingiu o desenvolvimento necessário para ser submetido a um sofisticado teste de audiologia. Ele tem uma leve capacidade auditiva no ouvido direito que, segundo os médicos, deverá perder em poucos anos. As mamães ficaram encantadas, diz aqui a matéria. As mamães ficaram encantadas. Queremos que nossos filhos sejam como nós. Queremos que gostem das mesmas coisas como nós. Diz Sharon. A matéria continua, não vou ler o restante. Vou ler já só o finalzinho da matéria. Mas você vê que o menino nasceu. Está aqui a fotografia do bebezinho. Ó. Tem a foto das duas mulheres. Tem a foto da filhinha de 3 anos que é auditiva, surda, né? Deficiência auditiva. A foto da filha adotiva de 3 anos, que já era surda e elas adotaram.
E tem a foto do Galvão, o menininho que nasceu e já nasceu surdo. Elas quiseram que ele nascesse surdo. Os filhos do silêncio. A matéria termina assim: o problema ético decorre do uso de técnicas de fertilização para assegurar o nascimento de uma criança deficiente. Um surdo pode ter uma vida quase normal. Sharon e Candace, ambas na faixa dos 30 anos e há 10 vivendo juntas, cursaram universidade e têm um padrão de vida de classe média alta. Mas a deficiência sempre significa desvantagens e limitações. Mesmo que a criança tenha uma excelente comunicação com os pais em casa, com o uso da linguagem de sinais, estará isolada quando sair à rua, onde a maioria escuta perfeitamente. Esse é um caso em que a mamãe desejou para seu filho justamente o indesejado. Realmente é um fato inédito, é um absurdo total. As relações conjugais, maritais estão totalmente alteradas, a sociedade está vendo essas coisas acontecer com muita frequência. Agora, uma mãe querer ter um filho surdo, isso realmente é inédito. Na semana seguinte, eu fui ver a sessão de cartas da revista Veja, para ver o que os leitores acharam desse negócio. E a primeira carta aqui diz assim: sou deficiente auditiva de nascença, bibliotecária e trabalho há mais de 27 anos. Comunico-me bem com os outros por ter recebido uma educação apropriada e um grande apoio da família. Tenho 2 filhos, de 25 e 21 anos, ouvintes. Quer dizer, ela tem 2 filhos que não são surdos como ela. Com quem me comunico muito bem oralmente e por leitura labial. Acho um absurdo e puro egoísmo, criminoso mesmo, escolher o tipo de criança que vai nascer e mais ainda, com a deficiência, visando somente a facilitar a comunicação com os pais. Aqui aparece o nome da Maria Angelina Pereira, que é de São Paulo. Uma outra leitora escreveu assim: é um espanto a que ponto chega a demência modernosa do casal Sharon e Candace, ao escolher a anomalia genética de seus filhos. Como se não bastasse haver no mundo crianças que não tiveram a sorte de nascer normais e estão por aí jogadas em um orfanato à espera de adoção. Cruéis egoístas, essas donas do mundo. Santuza Simões de Mendonça, Guarapari, Espírito Santo. E a outra carta do Rio de Janeiro, da Sarita Conder, diz assim, na revista Veja: não concordo com o título da matéria, nem com a tese atualmente defendida pelas universidades para deficientes auditivos, Galaudê, de que os surdos devem se constituir numa sociedade à parte, vivendo num mundo de silêncio em que a comunicação é feita exclusivamente por meio da linguagem de sinais. Considero essa orientação pedagógica totalmente errada e preconceituosa, que leva os surdos a viver segregados como num gueto. Digo tudo isso porque meu filho Ricardo, de 45 anos, é surdo de nascença e foi inteiramente recuperado socialmente. Então os leitores ficaram indignados. E talvez você ouvindo isso, você também esteja indignado. Pensando a que ponto a humanidade está chegando. O que está acontecendo no mundo? Que loucura é essa? Pois você jamais iria querer ser surdo de nascença e você jamais iria querer que um filho ou uma filha nascessem surdos. Pelo contrário, o próprio Senhor Jesus faz de tudo para que os surdos ouçam, para que eles sejam curados. Mas a mesma indignação que você sente por causa da decisão dessas 2 mulheres que fizeram questão de ter um filho gerado em laboratório mais surdo, essa mesma indignação e a falta de compreensão que você está sentindo agora, como é que pode um negócio desse? Saiba que também o Senhor Jesus fica admirado quando uma pessoa humana não quer ouvir porque não quer ouvir. Você jamais iria querer nascer surdo na sua vida. Jamais iria querer um filho ou uma filha surdo de nascença. Se tiver, até vai criar com todo amor. Mas se você pudesse escolher entre um filho que ouve e um filho que não ouve,
você ia preferir que Deus desse uma audição perfeita para o teu filho. É verdade ou não é? Às vezes nasce uma pessoa, o filho nasceu surdo. Ora, vamos amar do mesmo jeito e criar com o mesmo carinho. Mas se um pai e uma mãe pudessem interferir ali, para fazer o filho e a filha nascer com a audição perfeita, certamente interferiria. Porque não entra na nossa cabeça uma pessoa não querer ouvir. Jesus, ele fica indignado da mesma maneira quando ele encontra homens e mulheres que não querem ouvir. A pessoa pode ouvir, mas ela prefere não ouvir. Veja o que Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 43. Acompanhem comigo. Jesus disse assim: por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Jesus conversando com as pessoas. Por que vocês não querem me ouvir? Estou falando algum idioma estranho? Estou falando alguma língua difícil de compreender? Estou usando palavras difíceis e rebuscadas? Por que vocês não entendem a minha linguagem? Porque vocês não querem ouvir a minha palavra. Jesus Cristo ficou indignado. Como é que pode alguém tendo ouvidos não querer ouvir? E Deus, que nos considera filhos, que gerou a humanidade toda, é o Pai que está no céu, é a fonte de tudo. Deus gerou filhos na terra, mas filhos para ouvirem. E Deus fica também pasmo, indignado. Deus fica admirado, surpreso de que estejam homens e mulheres na terra e que existam homens e mulheres na terra que não querem ouvir. Profeta Isaías, capítulo 30, versículo 8. Está escrito assim, Deus falando: vai, pois, agora, escreve isto em uma tábua perante eles e aponta-o em um livro, para que fique escrito para o tempo vindouro, para sempre e perpetuamente. Porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Deus, quando vê uma pessoa que tem ouvidos, mas não quer ouvir, ele diz: é filho rebelde, não quer ouvir, mas escreva, porque eles não querem ouvir. Quem sabe eles leiam, deixe para testemunho futuro, mas eles não querem ouvir a minha palavra. Porque não basta só a molécula vibrando no ar, batendo no teu tímpano e você escutando. Deus quer pessoas que ouçam e que queiram ouvir. Então existe uma surdez aí, pelo que a gente está entendendo, que é mais grave do que uma surdez congênita, que é mais grave do que uma pessoa nascer surda de nascença. É a pessoa que tem ouvidos, audição perfeita, não tem nenhuma deficiência, mas ela não quer ouvir. É uma surdez espiritual. Olha só. Então, vamos ver qual é a característica de uma pessoa que é surda espiritualmente. Ela tem ouvidos, escuta os sons, é capaz de dizer: tem um cachorro latindo lá fora, passou um carro na avenida agora porque eu escutei o motor, eu ouvi o barulho de um avião, eu escutei a buzina de um carro, eu escutei alguém conversando, escutei alguém me chamando, escutei o rádio, escutei a televisão. Mas existem pessoas que, apesar de ouvir fisicamente, são surdas espiritualmente, mas surdas de vontade própria, de não querer ouvir a palavra de Deus. É uma surdez espiritual. Deus não consegue compreender uma coisa dessa. Mas no que essas pessoas se fazem surdas? E por que elas se tornam surdas espiritualmente? Eu quero ler com você
no livro ainda do profeta Isaías, capítulo 42, versículo 18. Escute só. Deus falando: surdos, ouvi, e vós, cegos, olhai, para que possais ver. Do que Deus está falando? Pessoas que não querem ouvir a palavra, e pessoas que não querem ler, ver aquilo que Ele mandou escrever, a palavra que Ele mandou escrever. Porque nós vimos aqui a carta de uma leitora da Veja, que escreveu dizendo: eu sou deficiente auditiva de nascença. Mas olha que carta linda que ela escreveu. Quer dizer que ela é alfabetizada, ela é surda, mas não é cega. Ela pode ler e pode escrever. Então, Deus está dizendo a respeito dos deficientes espirituais que propositadamente não querem ouvir nem ver. Surdos, ouvi, e vós cegos, olhai, para que possais ver. Quem que Deus considera surdo e cego espiritualmente? O versículo de cima diz por que Deus chamou as pessoas de surdas e cegas espirituais. O versículo 17 diz: tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura e dizem às imagens de fundição: vós sois nossos deuses. Surdos, ouvi, e vós cegos, olhai, para que possais ver. Quer dizer que os surdos espirituais e os cegos espirituais, eles têm essa característica: eles conversam com imagens, eles falam com ídolos, eles conversam com uma imagem e querem ouvir a imagem responder. Eles olham para a imagem e olham para os olhos da imagem, eles querem que as imagens também os vejam. Então esses são os deficientes espirituais. Preste atenção, porque não sou eu que estou chamando, não. É o próprio Deus, e essa é a pior deficiência. Por que Deus está tratando assim as pessoas que adoram imagens de escultura, chamando de surdos e cegos? Porque os ídolos, as imagens, podem ter ouvidos, mas não ouvem. Não há vibração nenhuma no tímpano de uma imagem, ainda que ela tenha uma orelha bem feitinha. E os olhos de uma imagem, ainda que sejam bem desenhadinhos, que pareçam reais, eles não podem ver. E há uma maldição na palavra de Deus, que a pessoa que adora um ídolo, adora uma imagem, que fica olhando para uma imagem, ou conversando com uma imagem, há uma maldição na palavra de Deus, que essas pessoas se tornarão como os ídolos. Por isso eu quero ler com você o Salmo de número 115. Vamos ler o versículo 4. Acompanhe, se é que você quer ouvir. Porque já tem gente fechando o ouvido. Já tem gente que não quer ouvir. Esses são os piores surdos. E é tão complicado, e é tão sofisticado, e é tão complexo esse negócio de ouvir a palavra de Deus, que enquanto eu estou falando essa palavra, eu estou pedindo no Espírito para que o Senhor Jesus vá abrindo os teus ouvidos, para que você ouça de boa vontade, para que você não feche os teus ouvidos agora. Escute, Salmo de número 115, verso 4 diz assim: os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Olha a maldição aqui, ó. Se o ídolo não ouve, os surdos espirituais ficarão como aquele ídolo. Se o ídolo não enxerga, os cegos espirituais ficarão como aquele ídolo que não vê nada. É uma maldição. Agora, Deus, mesmo assim, Ele quer
pessoas que o escutem, pessoas que queiram ouvir. Não basta só escutar, Deus quer pessoas que queiram ouvir. Profeta Isaías, capítulo 42, versículo 23. Está escrito assim: quem há entre vós que ouça isso, que atenda e ouça o que há de ser depois? Por que Deus está procurando pessoas para ouvir, sabendo que são surdos espirituais? Porque Deus tem a certeza absoluta que se a gente ficar falando, repetindo, falando a palavra, que um dia esses surdos espirituais irão ouvir a palavra que está escrita neste livro. Quero que você veja aqui em Isaías também, capítulo 29, versículo 18 agora. E naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão e dentre as trevas as verão os olhos dos cegos. Deus diz que um dia os surdos iriam ouvir as palavras deste livro. E eles poderiam até ler as palavras deste livro. É por isso que Deus quer que a gente continue repetindo. E Deus quer que essas pessoas sejam trazidas para ouvir a palavra. Vamos ver ainda em Isaías, capítulo 43, versículo 8. Olha o que Deus diz: trazei o povo cego que tem olhos, e os surdos que têm ouvidos. Tragam o povo cego aqui. Traga este povo cego que tem olhos. Traga este povo surdo que tem ouvidos. Versículo 9: todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem e para que se ouça e para que se diga verdade é. Nós temos que falar, as pessoas têm que ouvir e temos que repetir e as pessoas têm que escutar. Vós sois as minhas testemunhas, diz o versículo seguinte. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, para você ver que é Deus falando. E o meu servo, a quem escolhi, para que o saibas e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim, escute surdo, e fora de mim não há Salvador. Só existe um Salvador. Nós temos que repetir isso. Nós temos que ficar dizendo para os surdos: escutem, só há um Salvador. Isso tem que entrar no ouvido daquele povo que tem ouvidos, mas é surdo. Deus quer que isso vá se repetindo, até que a pessoa escute. Agora, quando a pessoa se faz de surda, e ela, por rebeldia, como Deus diz, são filhos rebeldes que não querem ouvir. Então, Deus, que escuta muito bem, Deus escuta tão bem que Deus ouve até os pensamentos, sabia disso? Deus escuta tão bem que Ele ouve até o que você fala no teu coração, sabia disso? Mas quando a pessoa se faz de surda e não quer ouvir a palavra de Deus, e não quer ter Jesus como único Salvador, quando a pessoa se faz de surda e faz o que Deus proibiu, Deus disse: não se prostrem na frente de qualquer ídolo. E a pessoa continua se prostrando, acendendo vela, fazendo promessa, dirigindo súplicas, orações a uma imagem que não pode ver nem ouvir. Deus, que ouve muito bem, com aquela pessoa Ele vai se fazer de surdo. Deus, que ouve até os pensamentos, com aquela pessoa rebelde, Deus vai ficar surdo para com ela. Eu quero ler com você profeta Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2. Acompanhe, por favor. Olha só. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades
fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então Deus que ouve tão bem, com essas pessoas ele se torna surdo. Porque essas pessoas estão confiando em ídolos surdos. Estão se tornando iguais aos ídolos. E não obedecem a Deus, não querem ouvir a sua palavra, rejeitam ouvir aquilo, porque tem tanta afeição com uma padroeira, tem tanta afeição com um protetor particular, que a pessoa não quer ouvir o que a palavra de Deus está dizendo. Não, eu não vou deixar minha santinha, meu santinho, eu não vou deixar o meu padroeirozinho, não, eu não vou deixar o meu protetor. E a pessoa não quer ouvir. Então ela vai ficar se dirigindo ao vazio, falando com um ídolo mudo. E quando essa pessoa tentar falar com Deus, como ela se fez surda à palavra de Deus, Deus se faz surdo para com ela. Os pecados do ser humano fazem com que o ouvido de Deus se torne surdo. E Deus não ouve o clamor daquela pessoa. É uma coisa impressionante. O que Deus quer que a humanidade escute é que só Ele perdoa pecados. E que não há outro meio de uma pessoa ser salva se não for através dele, do Senhor Jesus. Não adianta a pessoa contar com a ajuda de uma mediadora ou uma medianeira, como alguma igreja aí diz. Que tal mulher é medianeira entre o pecador e Jesus Cristo, entre o pecador e Deus. Isso é mentira. Pessoa que não ouve a palavra de Deus, não quer ouvir a verdade, ela abre o ouvido para escutar a mentira. Então, Deus, Ele quer que a pessoa escute que só Ele tem poder para perdoar pecados e mais ninguém. Vamos ver o profeta Isaías, capítulo 43, versículo 25. Está escrito assim: Eu, diz Deus, eu mesmo, diz o Senhor, sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados eu não me lembro. O ser humano tem que entender isso, tem que ouvir, tem que escutar. Deus já falou tudo que tinha para falar, mas os que não querem ouvir, ignoram o que Ele disse e estão sempre apresentando uma outra saída, uma outra religião. Mas Deus nos manda convocar o povo e falar, para ver se os surdos conseguem ouvir, se querem ouvir. E é interessante, amados, que nos evangelhos, nos 4 evangelhos, você vai encontrar o Senhor Jesus dizendo 8 vezes, só nos evangelhos, dizendo a seguinte frase: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, 9 vezes o Senhor Jesus vai dizer: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Imagine você, o Senhor Jesus encerrando o Evangelho no livro de Apocalipse, querendo saber quem quer ouvir. É indigno alguém se fazer de surdo, ou querer que um filho nasça surdo, ou alguém querer ficar surdo de propósito. Mas muitos na humanidade se fazem de surdos para com Deus. Mas Jesus Cristo e o próprio Deus, apesar de ver a rebeldia que a pessoa não quer ouvir, mesmo assim Ele continua falando. Ele vai falando, e nos manda repetir e falar, e falar, e falar. Porque Deus acredita que um dia o surdo vai ouvir, que o surdo vai escutar a palavra de Deus. Eu acredito que quando a gente começa a falar a palavra, repetir a palavra, dizer: olha, Jesus Cristo é o único Salvador, Jesus Cristo é o suficiente Salvador, Jesus Cristo é o eterno Salvador, ninguém vai ao Pai se não for por Jesus, só Jesus dá a vida eterna. Se a gente continuar repetindo: você tem que receber Jesus como Salvador, você tem que rejeitar os ídolos, as imagens, os padroeiros, as entidades, eu acredito que de tanto a gente
que falar, repetir, falar, se produz no ar, não moléculas de ar vibrando, mas se reproduz a virtude do Espírito Santo de Deus, que penetra pelo ouvido e desce até o coração da pessoa e fala dentro da sua alma, e lá dentro da alma um dia o surdo ouve a palavra de Deus. É por isso que a gente tem que repetir, porque um dia o surdo acaba ouvindo. Eu tinha acabado de pregar em Saquarema, e quando eu dei a bênção final, algumas pessoas subiram no púlpito para me cumprimentar, me abraçar, pedir oração, etc e tal. E enquanto eu estava conversando com o homem, um outro me puxava pelo paletó, e eu escutava ele dizendo: pastor, me perdoa. E eu, tá bom, te perdoo. E continuei conversando com o homem. Ele me puxou de novo: pastor, me perdoa mesmo. Eu li de novo para ele: claro, irmão, está perdoado, não sei o que é, mas está perdoado. Aí eu estou conversando, daqui a pouco ele volta: pastor, o senhor me perdoa mesmo? Eu falei: meu irmão, perdoado o quê? O que você fez? O que você me fez para eu te perdoar? Eu te perdoo, mas o que você fez? Você está toda hora pedindo perdão. Ah, pastor, é que eu era aquele homem que batia na minha esposa quando ela ficava ouvindo a palavra de Deus pela rádio. E eu batia nela, e ela ligava o rádio e apanhava de mim, e eu não queria ouvir a palavra de Deus. Mas a minha esposa ia lá e ligava o rádio na outra noite, e eu batia na minha esposa e falava: desliga essa porcaria, desliga essa droga, eu não quero ouvir esse homem. Ah, pastor, eu batia na minha mulher. Me perdoa, pastor, porque agora o que eu mais amo é ouvir a palavra de Deus. O surdo ouviu, o surdo escutou, o surdo finalmente ouviu a verdade. Por isso que Deus não desiste de continuar falando. E Deus quer que você ouça, e Ele quer saber quem quer ouvir. Leia comigo o profeta Isaías ainda, capítulo 50, versículo 10. Quem há entre vós... Olha a pergunta de Deus. Olha a pergunta da sua palavra. E só pode responder quem ouve, não é? Não é só quem escuta, é quem ouve. Quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Deus quer saber quem quer ouvir. Mas Ele não obriga a pessoa a ouvir. Quando Jesus estava aqui na terra, falou a exaustão. Falou até o último suspiro na cruz. Ele falou para que ouvissem, para que escutassem, para que a palavra entrasse nas pessoas. Ele falou até o último minuto de vida. E depois de ressuscitado continuou falando. E depois de ressuscitado disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Veja que nós temos que falar, mas ouvir é com a pessoa, se ela quer ouvir ou não. Agora Jesus Cristo, Ele diz o seguinte: se você não quiser ouvir, veja comigo o evangelho de João, capítulo 12, versículo 47. É tua opção ouvir ou não, mas escute só. Jesus disse: e se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, quer dizer que tem que ouvir e crer. Se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, olha só, quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Então, Jesus Cristo está reafirmando: eu quero salvar. Eu vim aqui para salvar. Se alguém não quiser crer nas minhas palavras, eu não vou julgar essa pessoa não, disse Jesus. Eu não vim para julgar, eu vim para salvar.
mas tem quem o julgue. A palavra que eu tenho dito, essa o há de julgar no último dia. Quer dizer que a pessoa, amada, que não quis ouvir aqui na terra a palavra do Senhor Jesus, um dia vai ter que ouvi-la, queira ou não queira, no dia do juízo. E aquela palavra que Jesus disse, vai salvar ou vai condenar, vai julgar a pessoa. Por isso a melhor coisa que você faz na tua vida é ouvir agora a palavra do Senhor Jesus. Ouvir e crer e obedecer. O que vai julgar alguém ali? Que palavra que vai julgar alguém no dia do juízo? A palavra é esta. Essa pessoa que está sendo julgada, ela recebeu Jesus Cristo, Filho de Deus, como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? E vai-se analisar se a pessoa atendeu esse artigo da lei de Deus. Não. Ela também acreditava em Buda, Maomé, acreditava em Aparecida, em Maria. Rezou muito mais para Maria do que para Jesus. Bom, então, já feriu esse primeiro artigo, já foi condenada por essa lei, por essa palavra. Mas a palavra vai continuar julgando no último dia. Outro artigo que vai julgar a humanidade. Essa pessoa que recebeu Jesus como o único Salvador e que creu, ela se batizou nas águas? Não batizou nas águas. Mas Jesus disse na palavra, quem crer e for batizado será salvo. Quer dizer que a pessoa não passou pelas águas, foi condenada por essa palavra. Outro artigo que vai julgar as pessoas no último dia. Essa pessoa que creu em Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, que se batizou nas águas, ela participava da Santa Ceia do Senhor? De vez em quando, às vezes sim, às vezes não, mas a maior parte do tempo não. Então não teve comunhão com o corpo de Cristo. Não fez isso em memória do Senhor, porque Jesus disse, fazei isto em memória de mim. Está condenada por essa palavra. Mas aquela pessoa que recebeu Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, se batizou nas águas, participou de todas as santas ceias possíveis e imagináveis, vai ter lá um outro artigo dizendo, ela perseverou até o fim? Não. Foi se afastando, foi esfriando e acabou se desviando. Vai ser condenada pela palavra. Jesus Cristo não vai precisar julgar ninguém. Ele só vai fazer cumprir a palavra que ele já disse. Jesus Cristo disse, eu não quero condenar ninguém, eu vim para salvar. E a pessoa que ouve a palavra tem que crer nela. E isso implica em ela crer somente na palavra do Senhor Jesus e em mais nada. Mas há uma bênção poderosa para aqueles que ouvem. Veja comigo, Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 15. Olha o que está escrito. Porque o coração deste povo está endurecido. E ouviu de mau grado com seus ouvidos e fechou os olhos, para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos e compreenda com o coração e se converta e eu o cure. Olha só, a pessoa tem que ouvir, tem que crer, tem que se converter, aí ela é curada por Jesus. Sua vida é transformada. Antes ela não queria ouvir, não queria ver. Mas se ela quiser ouvir e ver, e se ela se converter, ela recebe a bênção. O versículo 16, Jesus Cristo disse assim, o versículo seguinte, mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Você está ouvindo? Quem está ouvindo? Levante a mão. Você é bem-aventurado, bem-aventurada. Jesus Cristo disse que reis e rainhas, profetas de todas as épocas, quiseram ouvir o que você está ouvindo e eles não puderam ouvir. Abraão queria ouvir o que você está ouvindo e Abraão não pôde ouvir, ele teve que crer pela fé. E você está ouvindo esta poderosa mensagem, esta única verdade que já foi realizada, concretizada, que você precisa ouvir e crer.
Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio a este mundo não para condenar, mas para salvar. Levou a vida mais santa, mais pura e mais reta, mais correta que alguém já viveu nesse planeta, sem cometer nenhum pecado. Olha o que você está ouvindo. Um homem que viveu neste mundo sem nenhum pecado e curou os doentes, libertou os oprimidos do diabo, ressuscitou os mortos e pregou a palavra aos pobres pessoalmente, anunciou o evangelho. Escute, ele então foi preso, torturado, humilhado, cuspido e pendurado na cruz do Calvário, e ficou das 9 horas da manhã até as 3 da tarde, se esvaindo em sangue para lavar os seus pecados. E quando ele estava morrendo, vendo que a obra estava concluída, satisfeito, ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, está consumado. E ele rendeu o espírito e morreu. E retiraram o seu corpo da cruz, purificaram com água, passaram perfume, embrulharam em faixas e colocaram dentro de um sepulcro que tinha ali perto do Monte Calvário, e deixaram o corpo de Jesus dentro daquela gruta e puseram uma enorme pedra na entrada. E era sexta-feira e todo mundo foi para casa. No sábado ninguém trabalhou, ninguém fez nada, porque o judeu guarda o sábado, e Jesus Cristo continuava morto. No domingo pela madrugada, escute o que aconteceu. É isso que você tem que ouvir. Aconteceu um grande terremoto, a terra foi abalada, as pedras se fenderam, as rochas se abriram, e aquela enorme pedra que estava na gruta do sepulcro de Jesus, ela se moveu tocada por um anjo, e de dentro da sepultura, aquele que estava morto ressuscitou dos mortos e saiu andando, saiu da sepultura vivo pelo poder de Deus. E Ele é o único Salvador que tem o poder de te dar a vida eterna, se você ouvir isto. Mas é para quem quiser ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Toda a igreja fique de pé agora. Quando eu te falei do milagre que Jesus fez no ouvido daquele homem surdo, você viu que operação complicada que foi. Mas para quem assistiu, foi muito simples, não é? Ouvindo esta palavra, os teus ouvidos se abriram. Você foi ouvindo esta palavra e parece que entrou pelos teus tímpanos. E agora, Jesus Cristo está querendo te colocar de lado, separar você da multidão. Ele quer te trazer para um lugar à parte. Ele quer trocar com você um sentimento agora. Ele quer travar com você um relacionamento pessoal, porque foi muito pessoal ele ter enfiado os dedos nos ouvidos daquele surdo e ter molhado a sua língua com a própria saliva. Aquilo foi muito pessoal. Mas foi a partir daquele momento que a vida daquele surdo foi transformada. Hoje você está ouvindo a palavra. Eu vou fazer o convite. Quer você ouça ou não, eu vou falar. Quer você ouça ou deixe de ouvir, eu vou falar. A minha oração e a vontade de Deus e a do Senhor Jesus e do Espírito Santo é que você ouça, se converta. Mas pode ser que você endureça o teu coração e feche o teu ouvido e não queira ouvir. Mas eu vou falar assim mesmo. E se você ouvir e esta palavra entrar no teu coração, e se você decidir agora receber Jesus Cristo, Filho de Deus, como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, Jesus Cristo vai te tomar agora da multidão e vai te trazer aqui na frente, num lugar à parte. Ele vai te tocar de uma maneira muito pessoal, de uma maneira muito íntima. Um relacionamento entre você e Ele. Ele vai fazer uma troca com você. O surdo passou para Jesus a deficiência e Jesus passou para ele a saúde perfeita.
O surdo passou para Jesus a dificuldade que tinha, inclusive de falar. E Jesus Cristo entregou para ele a sua palavra poderosa. Aquele surdo estava condenado e perdido, e Jesus restaurou a vida daquele homem. Foi feita uma troca, a doença pela saúde. Se você, neste momento, entregar tua vida para Jesus, Ele vai operar essa obra na tua vida. Você vai se tornar outra pessoa a partir de hoje. Os teus ouvidos vão se abrir para a palavra de Deus. E quando você, com os teus olhos, começar a ler os livros que estão aqui na Bíblia, você vai ver coisas que você nunca viu antes, porque também os teus olhos estarão abertos pelo poder de Deus. Vai acontecer um milagre na tua vida, a ponto de você ir embora para casa hoje dizendo: que obra maravilhosa, Jesus fez algo tremendo, Ele fez tudo muito bem na minha vida, Ele fez tudo perfeitamente. Você nunca mais esquecerá esta noite. Por isso, vai ficar com você a decisão agora. A parte que Deus tinha para fazer, Ele já fez. Deus não vai fazer mais nada, hein? Escute, Deus não vai mandar outro filho porque Ele não tem. Deus não vai mandar outro Salvador porque o sacrifício de Jesus é eterno, é suficiente. Deus não vai te arrumar um padroeiro, uma padroeira que seja mais simpático para você, que você se identifique com ele. Deus não vai fazer nada disso. Os homens estão fazendo, tentando arrumar alguém que você simpatize para ser o teu protetor ou a tua protetora. Mas Deus não faz nada disso. Ele já deu Jesus e ponto final. Tudo que Deus tinha para fazer, Ele fez. Tudo que Jesus Cristo tinha para fazer, Ele também já fez. Agora, ouça. Quem tem que fazer é você. Se você não fizer, a responsabilidade é toda sua. Tem um versículo aqui no Evangelho, na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 5, que resume tudo o que você tem que ouvir. Escute bem. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 12, diz assim: quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. É um dos melhores versículos do Evangelho. Bem simples, bem objetivo. Ou você tem Jesus e tem a vida, ou você não tem Jesus e não tem a vida. Ainda que você possa ter muitas religiões, muitos protetores, muitas entidades, não valerão nada para você no dia do juízo. Porque no dia do juízo só vai valer a palavra do Senhor Jesus. Se você receber Jesus Cristo agora, você vai receber com Ele o poder de ser transformado, transformada em filho de Deus. Por isso que quem não tem Jesus não se torna filho de Deus e nem filha de Deus. A pessoa tem que ter Jesus e só Jesus. É isso que eu queria que você ouvisse e que Deus quer que você ouça. É só Jesus. Mais ninguém. Mais ninguém. Mais ninguém. Você pode ter admiração pelas pessoas boas que viveram no passado e que já morreram e que a igreja romana canonizou. Você pode até admirar essas pessoas, mas elas não podem te salvar nem te socorrer, porque só a palavra do Senhor Jesus é que salva. Ou você tem Jesus e tem a vida, ou não tem Jesus e não tem a vida. Ouviu isso? É simples assim. Mas Deus, que te ama muito, nos mandou aqui hoje e te trouxe aqui também, para você ouvir, para você não endurecer o teu coração, para você agora se render ao amor de Deus, que não quer que você se perca, que está te dando uma bem-aventurança, o privilégio de ouvir o que muitos desejaram ouvir e não puderam, mas você está ouvindo. Então agora a decisão está com você. Eu vou pedir aqui na igreja que aqueles que já têm certeza da salvação comecem agora em espírito a orar pelas pessoas que estão aqui,
e que ainda não são salvas, porque não tem Jesus Cristo como único Salvador, como suficiente Salvador. Fica achando que precisa de outros padroeiros e padroeiras. Quero que a igreja comece a orar por aqueles que não têm Jesus como suficiente Salvador. Aqueles que ainda não têm Jesus como exclusivo Salvador. Ele é exclusivo. Até a igreja católica reconhece isso. Mas não querem ouvir. Reconhecem, mas não querem ouvir. Porque eles já se fizeram como as imagens que eles fabricam. Se tornaram surdos e cegos. Mas você é bem-aventurado, bem-aventurada, porque está ouvindo. E a igreja está orando por você. E o Espírito Santo de Deus está trabalhando agora no teu coração. Falando. O Espírito Santo está falando com você. Para que você entregue a tua vida para Jesus agora. Para que você se renda a Jesus. Você está ouvindo a voz do Senhor dentro do teu coração. Mas você crê se quiser. Como nós desejamos que você creia. Porque eu te garanto, pela palavra de Deus, que ainda que você tenha muitos pecados, e tenha feito muitas coisas erradas, o sangue de Jesus Cristo vai te purificar de todo o pecado. Ainda que você esteja perdido, perdida, achando que não tem salvação, se você entregar tua vida para Jesus agora, hoje você vai sair daqui com a certeza da salvação. O teu nome vai ser escrito no livro da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então vou fazer agora este convite. Vou fazer o convite mais importante de toda a tua vida. Olhe para mim. Olhe para mim. Quantos aqui querem receber Jesus Cristo, Filho de Deus, como único, porque não tem outro, como suficiente, porque basta Ele, como exclusivo, porque Deus não aceita outro, como eterno Salvador, porque você será salvo pelo sacrifício de Jesus por toda a eternidade. Quantos aqui querem receber agora Jesus Cristo, entregar a sua vida para Jesus? Quantos ouviram a palavra, creram e querem se vender a Jesus Cristo? Erga a mão direita assim bem alto. Oh glória! Ergue a mão direita. Aleluia! Oh glória! Que bom que você ouviu. Que bom que você ouviu e ergueu a mão. Você que ergueu a sua mão, vem aqui na frente, por favor. Vem aqui na frente comigo. Todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente. Venham para cá. Pede licença. Diga, eu preciso ir lá na frente. Venha, venha. Não fique aí atrás. Venha. Vamos aplaudir o Senhor Jesus pelas vidas que estão chegando. Sua vida vai ser transformada, pode ter certeza. Parece simples, e é simples para Jesus, mas só Ele pode fazer isso. Você que está conosco aqui, sabe o que eu estou sentindo pelo Espírito Santo de Deus? Que há pessoas aqui hoje que sentiram o desejo de vir aqui na frente. Estão com muita vontade. Está assistindo de lá de trás, está assistindo de longe, com uma vontade de vir aqui na frente, e não veio. E você ouviu, é por isso que você está com vontade. Você já percebeu que se não vier, vai perder algo extremamente importante. Então eu te pergunto, se Deus quer que você venha aqui na frente, se o Espírito Santo quer que você venha aqui na frente, se você está querendo vir aqui na frente, por que é que você não vem? Quem é que está te segurando aí? Quem é que está te retendo aí? Só pode ser o diabo.
Mas nós repreendemos agora toda a influência do diabo na tua vida. O diabo que está te amarrando agora, nós repreendemos. Se você está com vontade de vir, eu digo que você está livre. Pode vir aqui na frente em nome de Jesus. Vem agora, não fique aí não. Não fique aí. Você está com vontade de vir? Então venha, não sinta vergonha. Pior é no dia do juízo. Ali sim você vai sentir vergonha. Venha para cá. Você que está afastado, afastada, desviado, desviada. Você que está sem igreja. Você que caiu. Você que não está conseguindo caminhar com Cristo. Também não vai ficar no seu lugar não. Você vai sair agora do seu lugar e você vai vir aqui para frente em nome de Jesus. Venha para cá. Não fique com vergonha. Jesus Cristo está te chamando. Você que está afastado, afastada, desviado, desviada, você que está sem igreja, vem para cá agora. Vem correndo. Vem para cá. Meu Deus. Ou o coração desta pessoa é muito duro, ou Deus não tem mais o que dizer a esta pessoa. Será que o teu coração é tão duro assim que você não quer vir? Será que você acha que não precisa e que daí de trás você pode entregar a vida para Jesus, é? Ou se consertar com Ele daí onde você está? Será que você está imaginando isso? Você não percebe que isso é orgulho? Jesus Cristo disse assim: quem me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas quem se envergonhar de mim diante dos homens, também eu me envergonharei dele diante do meu Pai que está nos céus. Em nome de Jesus. Ouça, você já ouviu. Não fique no teu lugar. O Espírito Santo está dizendo: venha. Venha do jeito que você está. A tua vida vai ser transformada, vai ser restaurada. Eu não sou pregador de ficar insistindo não. Porque eu acho que a decisão, a opção é da pessoa. Se a pessoa quer, muito bem. Se ela não quer, tudo bem. Mas Deus te ama tanto que Ele está insistindo com você, homem surdo. Está insistindo com você, mulher surda, para que você não fique no seu lugar. E Ele está insistindo porque Ele te ama, porque Ele quer te transformar, Ele quer te salvar, Ele quer que você saia daqui hoje com a certeza da salvação. Então, em nome de Jesus, não fique no teu lugar. Venha para cá, crie coragem, venha para cá do jeito que você está. E o Espírito Santo vai fazer a obra na tua vida. Pastor, o que vão pensar de mim se eu for aí na frente? Vão pensar que você está se rendendo a Deus. Vão pensar que você está se rendendo a Jesus Cristo. Vão pensar que você está se humilhando diante de Deus. E quem se humilha é exaltado. Então vem para cá em nome de Jesus. Venha o mais rápido que você pode. Não fique não. Jesus Cristo te ama. Ele quer fazer esta obra poderosa na tua vida. Venha, venha, venha. Vai acontecer este milagre com você. Venha para cá. Isso. Vai chegando. Vai, venha. Venha em nome de Jesus. Deixe Deus fazer a obra. É hoje. Hoje a tua vida vai ser transformada. Oh, glória. Aleluia. Eu vou me ajoelhar com essas pessoas para orar, mas o Espírito Santo está dizendo que tem mais gente que precisa vir aqui na frente. Por isso, a hora que nós estivermos ajoelhando, venha rapidamente para cá. Não continue no teu lugar. Vamos nos ajoelhar aqui. Você que está ouvindo pela rádio e quer entregar a tua vida para Jesus, se ajoelhe ao lado do rádio. Você que está dirigindo e quer entregar a tua vida para Jesus, coloque a mão direita sobre o coração, como nós aqui na igreja estamos colocando agora. Ore assim comigo. Ore comigo. Meu Deus e meu Pai,
Não tenha vergonha não. Ore, meu Deus e meu Pai. Neste momento, eu ouvi a Tua palavra e ela desceu no meu coração e me converteu. E eis-me aqui, Senhor, de joelhos, para me render totalmente ao único e suficiente Salvador que existe, porque eu creio que Jesus Cristo é e sempre será o meu eterno Salvador. Pai querido, me transforma agora com o Teu poder. Abre mais os meus ouvidos, os meus olhos e o meu coração. Abre, Senhor, o meu entendimento para a Tua palavra, para o Teu reino, e me transforma agora numa pessoa salva. Sim, meu Deus, por eu receber o Teu Filho Jesus, eu quero que venha sobre mim o poder que me transforma em Teu Filho. Pai bendito, escreve agora o meu nome no livro da vida e me garante a salvação pela palavra e pelo sacrifício do Senhor Jesus, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para sempre. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.